impacto terá a sua vida financeira. Um olhar crítico e informativo sobre o novo pacote fiscal do governo. Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema quente e que está mexendo com os ânimos no Brasil. O recente pacote fiscal apresentado pelo governo, as mudanças no imposto de renda e o impacto disso na sua vida financeira. Além disso, vamos entender como a política, o marketing e as finanças se misturam nesse cenário. Fique ligado até o final para entender tudo o que está por trás dessas medidas. Aos inscritos, em primeira mão, quero agradecer a atenção de todos vocês. Aqui abordamos temas sobre educação financeira, economia e mercado de valor, de um jeito leve e fácil. Deixe seu like se gostou, assine as notificações, curta e compartilhe. Bora pro vídeo então? A estratégia do governo: dividir para conquistar. Você já deve ter ouvido a famosa frase dividir para conquistar, certo? Essa é uma estratégia antiga, usada desde os imperadores romanos e também por governantes franceses. E agora parece que o governo brasileiro está usando uma versão moderna dela. A ideia é simples: chamar atenção para medidas populares enquanto prepara o terreno para outras, mais polêmicas e impopulares. Recentemente, o governo anunciou um pacote fiscal que mistura cortes de gastos públicos e medidas de isenção de impostos. Mas o grande objetivo é conquistar a aprovação da reforma na Câmara e no Congresso. E como fazer isso? A resposta está na forma como essas mudanças foram apresentadas. O impacto da isenção do imposto de renda e taxação dos super-ricos. Uma das principais medidas do pacote é a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Para muitos, isso é uma boa notícia, especialmente para a classe média. Mas, ao mesmo tempo, essa isenção será financiada pela taxação dos mais ricos, ou seja, quem ganha mais de 50 mil reais mensais terá um imposto maior. E aqui entra o jogo político para ganhar adesão na aprovação do plano. O governo não quer cortar suas despesas, ao invés disso, mais uma vez irá gerar e aumentar impostos para compensar. O governo colocou na mesa a proposta de taxar os super-ricos e retirar isenções de impostos para pessoas portadoras de doenças graves, caso a renda ultrapasse 20 mil reais. Além dos demais, entram nesta faixa os servidores públicos e os próprios políticos que irão ter que aprovar esta matéria. Isso gerou polêmica e acabou desviando o foco das medidas mais impopulares que realmente impactam as finanças públicas. Em resumo, o pacote foi montado num malabarismo econômico, deixando de fora o foco principal. Como não sinalizou um plano robusto de cortes de gastos, junto com o pacote econômico que contemplasse a geração de renda e desenvolvimento para o país, e qual foi então a reação do mercado financeiro a essas mudanças? Tensão total. O dólar disparou, a bolsa despencou e a confiança dos investidores ficou abalada. Mas o que muitos analistas acreditam é que a volatilidade teria acontecido de qualquer forma, independentemente da maneira como o pacote fosse apresentado. O ponto principal é que o governo precisava criar um foco de discussão e gerar debate, e fez isso com habilidade. Agora, os analistas vão tentar entender o impacto real das medidas fiscais de longo prazo, como o controle do crescimento da dívida pública e as reformas necessárias para garantir que os gastos do governo se ajustem à realidade financeira do país. Medidas impopulares, ajustes nos benefícios e no salário mínimo. É claro que nem tudo são flores no pacote fiscal. Algumas medidas, como a redução do critério para o abono salarial e o limite de reajuste para o salário mínimo, são altamente impopulares e o governo sabe disso. Ou seja, medidas que afetam diretamente os benefícios sociais e a renda de quem está na base da pirâmide precisam ser tratadas com cautela. Essas mudanças podem gerar críticas, mas são essenciais para equilibrar as contas públicas e evitar o aumento descontrolado da dívida do governo. São ajustes que têm impacto nas finanças, mas que não são exatamente o tipo de notícia que o governo quer dar aos eleitores. O marketing político, a arte de distrair e criar narrativas.
E aqui entra a parte mais politiqueira da história. O governo e sua equipe têm se aproveitado da arte do marketing político para criar uma narrativa que agrada à população, ao mesmo tempo que tenta esconder ou minimizar as propostas impopulares. Por exemplo, o anúncio de que o governo está atacando os supersalários no setor público e que todos precisam contribuir para o ajuste fiscal foi uma jogada de mestre. Isso atraiu atenção, desviou o foco das medidas impopulares e acendeu um debate sobre justiça social que sempre mexe com o imaginário coletivo. Sem plano de governo e desenvolvimento sustentável do país, a atual equipe econômica e seu ministério vem recompondo continuamente a base de arrecadação que, segundo fontes do Tesouro Nacional, poderá ser a maior das séries históricas desde o governo FHC 1 de 1997. Lula 1, 2, 3 e governo Dilma figuram com níveis acima de 18,2% a 19%. E segundo previsões para este fim de ano, poderá atingir 18,8% do total do PIB. Segundo a redação do portal de notícias de economia do G1, entrou em contato com o ministro da Fazenda e com o Tesouro Nacional para saber por qual razão seus governos se mostram como maiores arrecadadores de impostos, se o arcabouço fiscal força o ajuste das contas públicas na alta da receita e se isso não irá gerar efeito negativo para a economia do país. O mercado financeiro brasileiro tem enfrentado turbulência desde o recente anúncio do pacote fiscal pelo ministro da Fazenda. As reações foram imediatas e intensas. A Bolsa de Valores vem registrando quedas consecutivas, o dólar ultrapassou a marca de R$ 6, o risco país vem aumentando. Esses sinais indicam uma crescente desconfiança dos investidores, especialmente os estrangeiros, em relação às medidas propostas pelo governo. Recentemente, a nota de risco do Brasil teve a informação de rebaixamento pelo JP Morgan dos Estados Unidos, refletindo uma percepção negativa sobre a capacidade do país de honrar suas obrigações financeiras. Esse movimento é amplificado pela combinação de insegurança jurídica e política, que ainda persiste sem uma definição clara e objetiva de um plano de governo voltado para o crescimento econômico e sustentável do país. Investidores estrangeiros e aversão ao risco. Os investidores internacionais, atentos ao cenário fiscal, mostram uma postura cautelosa e aversa ao risco. A falta de detalhamento sobre os cortes nos gastos públicos e as incertezas quanto à efetividade das medidas até 2026 aumentam a desconfiança. Para muitos analistas, o pacote anunciado deixa de fora despesas cruciais que deveriam ser parte das reformas para garantir o equilíbrio fiscal a longo prazo. Mercado em dúvida, medidas suficientes. Apesar do esforço do governo em sinalizar comprometimento com o ajuste fiscal, o mercado ainda reage com ceticismo. A principal crítica recai sobre a falta de especificidade nas áreas de corte e na ausência de garantias concretas de que as metas fiscais serão atingidas. Isso gera dúvidas sobre a real capacidade de controlar o crescimento da dívida pública, essencial para evitar um rebaixamento ainda maior da credibilidade do país. Impactos no bolso do consumidor e na economia real. O impacto dessa instabilidade não se restringe ao mercado financeiro. O aumento do dólar pressiona a inflação, encarecendo produtos importados e afetando diretamente o custo de vida da população. Além disso, a volatilidade na bolsa pode inibir investimentos, prejudicando o crescimento econômico e a geração de empregos. O desafio de reconquistar a confiança. Para recuperar a confiança do mercado, o governo precisará demonstrar maior clareza e firmeza na implementação das medidas fiscais, apresentando um plano concreto que contemple cortes efetivos e estimule o crescimento e o desenvolvimento econômico. Sem isso, a desconfiança continuará a pairar sobre o cenário econômico, dificultando a recuperação do país. Fique atento às próximas atualizações sobre o pacote fiscal e seu impacto no futuro. Então, o que tudo isso significa para o seu bolso e para a sua vida financeira? A primeira coisa é que em tempos de incerteza econômica,
é importante entender como as decisões fiscais do governo podem impactar a economia de forma geral, mas também as suas finanças pessoais. As mudanças no imposto de renda e os cortes de gastos públicos podem afetar, tanto para o bem quanto para o mal, os programas que você utiliza ou o quanto você paga em impostos. E enquanto o governo tenta equilibrar essas medidas, é bom ficar atento para não ser pego de surpresa por ajustes inesperados. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder mais análises e dicas sobre finanças. Afinal, entender o cenário econômico pode fazer toda a diferença na hora de tomar decisões financeiras mais acertadas. Até o próximo vídeo.